Na virada do milênio, a Nova Zelândia ainda era conhecida como um país extremamente seguro, com taxas de criminalidade significativamente mais baixas em comparação a outras nações ocidentais. Palmerston North, uma cidade tranquila e de classe média, era o reflexo perfeito desse ambiente. Com pouco mais de 70 mil habitantes na época, a cidade oferecia uma vida pacata para famílias como os Lund. Em uma tranquila noite de agosto do ano 2000, uma tragédia sem precedentes mudou para sempre a vida de uma família e abalou toda a comunidade local. Christine Lund, uma mulher carinhosa e dedicada, e sua filha Amber, de apenas 7 anos, foram brutalmente assassinadas em sua casa. O que parecia ser uma noite comum para a pequena família se transformou em um dos casos criminais mais complexos e controversos do país. Este é o início de uma história que ainda levanta dúvidas e divide opiniões, mesmo depois de mais de 2 décadas. Christine Lund nasceu em maio de 1962, na cidade de Palmerston North, Nova Zelândia, em uma família humilde e trabalhadora. Desde cedo, aprendeu a valorizar a honestidade, o esforço e, acima de tudo, a importância da família. Sua infância foi feliz, marcada por um lar amoroso e estável, onde ela cresceu cercada por pais que a incentivavam a ser bondosa e dedicada aos outros. Essas características se tornariam traços essenciais de sua personalidade na vida adulta. Christine era uma jovem cheia de vida, de cabelos loiros curtos e personalidade doce. Na adolescência, Christine era uma jovem reservada, mas extremamente calorosa com aqueles que a conheciam de perto. Sua natureza gentil e sua habilidade em ouvir fizeram com que ela fosse muito querida por amigos e familiares. Durante sua juventude, ela sonhava em construir sua própria família, com o desejo de criar um ambiente tão acolhedor quanto aquele em que cresceu. Christine conheceu Mark Lund em 1978, durante uma apresentação teatral. Christine tinha apenas 17 anos, e Mark, um jovem na casa dos 20, se encantou imediatamente com sua generosidade e carisma. A conexão entre ela e Mark foi instantânea, um típico amor à primeira vista. Mark Edward Lund nasceu em junho de 1958 em Wellington. Vindo de uma família modesta, ele cresceu com valores de trabalho duro e dedicação. Após concluir o ensino médio, Mark seguiu os passos de seus pais e ingressou no setor agrícola, uma escolha que parecia natural e prática para alguém que cresceu cercado por esse ambiente. Ele tinha uma personalidade reservada e era descrito como alguém que preferia a tranquilidade das noites caseiras a eventos sociais movimentados. Apesar de ser introvertido, não era solitário ou rude. Seus colegas de trabalho e amigos o consideravam uma pessoa amigável, mas de poucas palavras. O relacionamento deles progrediu rapidamente. O casal namorou por alguns anos, com o noivado em 1982 e o casamento oficializado no ano seguinte, 1983. Já casados, o casal escolheu Palmerston North como lar, comprando uma casa em um bairro residencial tranquilo, onde planejavam construir seus sonhos. Após anos enfrentando dificuldades para ter um filho, Christine finalmente deu à luz sua filha Amber, uma bebê saudável e radiante. A chegada de Amber, em junho de 1993, foi um momento de pura felicidade para Christine e Mark. Amber rapidamente se tornou o centro do mundo da família Lund. Christine, que já era reconhecida por sua dedicação, deixou o emprego para cuidar de Amber em tempo integral. Sua nova rotina era focada em criar uma filha com amor e atenção, assegurando que ela crescesse em um ambiente seguro e cheio de carinho. Amber era uma criança brilhante e cheia de vida. Desde a infância, demonstrava uma personalidade forte e um espírito alegre. Na escola, era uma aluna modelo, elogiada por professores e colegas por sua inteligência e comportamento amigável. Amber adorava participar do grupo local de escoteiras, onde fazia amigos e desenvolvia habilidades práticas. Christine e Mark frequentemente se voluntariavam nas atividades do grupo, reforçando a imagem de uma família unida e dedicada. A relação entre Amber e Christine era extremamente próxima. Amber era descrita como uma sombra da mãe, sempre ao seu lado, seja em tarefas domésticas ou em passeios pela vizinhança. Elas compartilhavam momentos simples, como cozinhar juntas ou explorar o jardim da casa, fortalecendo um vínculo que parecia inquebrável. Christine tinha um papel central na vida da filha, não apenas como mãe, mas como uma mentora e confidente. Mark, por sua vez, era um homem trabalhador e dedicado à família, embora sua personalidade fosse mais reservada. Mark e Christine eram proprietários de uma empresa de fabricação de pias de cozinha. No início, o negócio parecia promissor, mas, com o passar do tempo, enfrentaram dificuldades financeiras significativas.
O mercado de pias era limitado e não gerava o lucro necessário para manter a sustentabilidade da empresa. Enquanto Mark cuidava da parte técnica e das vendas, Christine assumia as tarefas administrativas e contábeis. Mesmo com as dificuldades financeiras crescendo, Christine nunca deixou de demonstrar otimismo, buscando maneiras de apoiar o marido e manter a estabilidade do lar. Apesar das aparências de uma família feliz, o estresse causado pelas crescentes dívidas começou a afetar a dinâmica familiar. Mark, buscando novas formas de renda, adquiriu terras para cultivo de uvas em 1999, na esperança de revender a produção para vinícolas. A ideia era gerar uma renda alternativa para aliviar os problemas financeiros da família. No entanto, o investimento acabou piorando a situação, pois Mark não conseguia arcar com os pagamentos das parcelas desses terrenos, acumulando multas por atrasos. Christine, sempre resiliente, tentou contribuir retornando ao mercado de trabalho em meio período, enquanto ainda administrava os afazeres domésticos e cuidava de Amber. Amigos e familiares descreviam Christine como uma mulher discreta, mas incrivelmente sociável e calorosa com aqueles que conquistavam sua confiança. Ela raramente compartilhava os problemas que enfrentava em casa, mas, quando fazia, era evidente que as dificuldades financeiras estavam pesando sobre ela. Ainda assim, Christine permanecia dedicada a manter a paz e o equilíbrio em sua casa, protegendo Amber de qualquer tensão. O relacionamento entre Christine e Mark, embora aparentemente sólido, começou a mostrar sinais de desgaste. Mark, em busca de alívio para o estresse, passou a consumir álcool com mais frequência, o que não agradava a Christine. Apesar disso, não havia relatos de violência ou de desentendimentos graves entre os dois. Ambos pareciam comprometidos em superar as dificuldades juntos, priorizando o bem-estar de Amber acima de tudo. No entanto, as finanças da família continuavam a deteriorar-se, e o casal acumulava mais de $100 mil em dívidas até o início dos anos 2000. O dia 29 de agosto de 2000 começou como qualquer outro para a família Lund. Mark Lund, o chefe da família, estava em um deslocamento de trabalho em Petone, uma cidade a cerca de 150 quilômetros de Palmerston North, onde vivia. Ele estava promovendo sua empresa de pias de cozinha, tentando conseguir novos contratos para salvar o negócio da família, que enfrentava sérias dificuldades financeiras. Christine Lund, sua esposa, e Amber, a filha de 7 anos do casal, ficaram na casa da família em Palmerston North. Christine, como de costume, iniciou sua manhã cuidando dos afazeres domésticos. Por volta das 17 horas, ela buscou Amber na escola, e juntas fizeram uma parada no McDonald's local para comprar o jantar. Essa era uma rotina especial entre mãe e filha, algo simples, mas que Amber adorava. Elas retornaram para casa em seguida, onde a noite parecia seguir tranquilamente. Por volta das 19 horas, Christine realizou uma breve ligação para uma amiga, que seria sua última comunicação registrada. Segundo os registros telefônicos, Mark também ligou para Christine às 17h38, enquanto estava em Petone, e conversaram por cerca de 8 minutos. Durante essa ligação, Christine mencionou que estava levando Amber para jantar. Após isso, Mark não conseguiu mais contato com Christine, apesar de tentar ligar várias vezes ao longo da noite. Na manhã do dia 30 de agosto de 2000, Glenn Vegeri, irmão de Christine, foi até a casa dela para buscá-la, conforme combinado previamente. Christine havia prometido ajudá-lo com algumas tarefas administrativas relacionadas ao negócio que ele gerenciava. No entanto, ao chegar, Glenn percebeu algo estranho. A porta de vidro deslizante que ficava na parte de trás da casa estava aberta. Intrigado e preocupado, ele entrou na residência e chamou por Christine e Amber, mas não obteve resposta. Enquanto caminhava pela casa à procura da irmã, Glenn se deparou com uma cena de horror no corredor. No corredor, ele encontrou Amber deitada no chão, de camisola, com ferimentos graves na cabeça. Próximo à porta do quarto principal, o corpo da criança estava muito machucado devido ao ataque. Quando Glenn olhou para dentro do quarto, encontrou Christine nua e deitada na cama, também com ferimentos fatais na cabeça. O quarto era uma cena de horror. Glenn, em estado de choque, ligou imediatamente para os serviços de emergência. Quando os paramédicos chegaram, constataram que Christine e Amber já estavam mortas. A cena do crime chocou até mesmo os investigadores. Christine foi brutalmente atacada enquanto estava deitada na cama, com golpes tão violentos que pedaços de tecido cerebral foram encontrados no teto e nas paredes. Amber, por sua vez, parecia ter tentado fugir ou intervir no ataque à mãe. Seu corpo estava posicionado no corredor,
indicando que ela pode ter sido surpreendida ao tentar escapar. Embora o ambiente fosse de extrema violência, alguns detalhes chamaram a atenção dos investigadores. Não havia sinais claros de roubo. Apesar de uma janela com trinco quebrado e uma caixa de joias de Christine estar desaparecida, outros itens de valor, como dinheiro e eletrônicos, permaneciam intactos. Isso levantou a suspeita de que a cena poderia ter sido manipulada para simular um assalto. Além disso, a análise inicial indicou que a arma do crime, possivelmente um objeto pesado como o cabo de uma ferramenta, não estava no local. Isso sugeria que o autor do crime havia levado consigo o instrumento usado nos assassinatos, um detalhe que reforçava a ideia de premeditação. Curiosamente, os vizinhos relataram não ter ouvido nada fora do comum na noite do crime. Enquanto Christine e Amber enfrentavam seu destino trágico, Mark estava a cerca de 150 quilômetros de distância, hospedado em um motel em Petone. Ele relatou à polícia que, após um dia de reuniões, passou tempo no quarto lendo um livro e consumindo meia garrafa de rum. Por volta das 23h30, ele entrou em contato com uma agência de acompanhantes e recebeu a visita de uma mulher chamada Belinda, que permaneceu no local até cerca de 1h da manhã. Mark disse que tentou ligar para Christine várias vezes durante a manhã do dia 30, mas não obteve resposta. Ele se preocupou e pediu a um amigo que verificasse se estava tudo bem. Pouco depois, ele recebeu uma ligação de Glenn informando que algo terrível havia acontecido e que ele deveria retornar imediatamente para Palmerston North. Mark dirigiu por mais de 1h30 até sua casa, mas ao chegar, encontrou a rua bloqueada pela polícia. Ele foi levado diretamente à delegacia, onde foi informado sobre a morte de sua esposa e filha. Relatos sobre a reação de Mark variam significativamente. Algumas testemunhas afirmaram que ele estava devastado, chorando descontroladamente e abalado a ponto de não conseguir se sustentar em pé. Outras pessoas, incluindo alguns policiais, descreveram-no como contido e calmo, o que gerou especulações sobre a autenticidade de seu comportamento. Autópsias realizadas no dia seguinte confirmaram que Christine e Amber haviam sido mortas por volta das 19h da noite de 29 de agosto e outra coisa confirmada foi que apesar de Christine ter sido encontrada nua, não havia sinais de abuso. O horário foi estimado com base no conteúdo gástrico das vítimas, que indicava que ambas haviam jantado cerca de 1h antes. Nos primeiros dias da investigação, duas hipóteses principais surgiram: um roubo que deu errado ou um crime motivado por razões pessoais. No entanto, a crueldade dos assassinatos levou os investigadores a considerar que o ataque poderia ter sido pessoal. Christine e Amber não foram apenas mortas, elas foram espancadas com golpes violentos. O funeral de Christine e Amber foi um momento de intensa comoção pública. Realizado em 7 de setembro de 2000, ele contou com a presença de familiares, amigos e centenas de moradores de Palmerston North, que se reuniram para prestar suas últimas homenagens. No funeral, Mark exibiu uma reação emocional intensa, chorando alto e precisando de apoio físico para se manter de pé. Enquanto alguns consideraram sua dor genuína, outros a interpretaram como exagerada, até mesmo teatral. Essas percepções divergentes alimentaram as suspeitas, e a pressão pública sobre a polícia para investigar Mark mais a fundo aumentou. Embora Mark tivesse um álibi inicial considerado sólido, ele estava em Petone, a horas de distância do local do crime, na noite dos assassinatos, e havia testemunhas que confirmavam sua presença no motel. A atenção dos investigadores começou a se voltar para ele em função de inconsistências e detalhes suspeitos. Primeiramente, as dificuldades financeiras da família eram conhecidas. Mark e Christine estavam afundados em dívidas, e a situação parecia estar se agravando. A revelação de que, poucos dias antes do crime, eles haviam assinado documentos para aumentar o valor do seguro de vida de Christine para $1 milhão e isso levantou suspeitas sobre uma possível motivação financeira. No entanto, o aumento do seguro não havia sido finalizado, o que significava que Mark não receberia o valor revisado. Outro ponto que chamou a atenção foi o intervalo de 3 horas durante o qual o celular de Mark não registrou nenhuma atividade na noite do crime, entre 17h30 e 20h28, quando ligou para um parceiro comercial. Esse período coincidiu com a estimativa inicial do horário das mortes, baseada no conteúdo gástrico das vítimas, que indicava que elas haviam sido mortas cerca de 1h após o jantar. Embora Mark afirmasse ter ficado no motel durante esse tempo, sua falta de atividade telefônica gerou dúvidas. A polícia, inicialmente, tratou Mark como uma vítima, mas o comportamento público dele, como já dito antes, e os rumores que circulavam na comunidade começaram a levantar dúvidas. Uma das principais descobertas que ligaram Mark diretamente ao crime foi a análise da camisa que ele usava no dia 29 de agosto de 2000. Durante as investigações,
A polícia recolheu a camisa de Mark, e testes laboratoriais indicaram a presença de traços microscópicos de tecido cerebral humano, que mais tarde foi vinculado a Christine Lund. O mais intrigante era o fato de que o tecido estava localizado em 2 pontos específicos, um na manga esquerda e outro no bolso da camisa. Para os investigadores, isso indicava que ele esteve em contato direto com as vítimas durante o ataque brutal. Essa evidência foi decisiva, pois, embora Mark alegasse ter ficado em um motel na noite dos assassinatos, o tecido cerebral não poderia ter sido transferido de maneira circunstancial ou acidental. A brutalidade do crime e o estado das vítimas indicavam que qualquer pessoa presente na cena estaria coberta de sangue e outros vestígios. A descoberta dos fragmentos em sua camisa levantou a hipótese de que Mark teria usado algum tipo de macacão ou proteção descartável, o que explicaria por que apenas pequenos traços foram encontrados. Outro ponto que começou a pesar contra Mark foi a inconsistência em suas declarações. Ele inicialmente descreveu seu casamento como uma união feliz e sem problemas, mas, em interrogatórios posteriores, admitiu que sua vida sexual com Christine havia se deteriorado e que ele recorria frequentemente a acompanhantes em seus deslocamentos. Essa revelação não apenas comprometeu a imagem de marido dedicado, mas também levantou suspeitas sobre o estado real do relacionamento entre ele e Christine. Os investigadores começaram a questionar se os problemas financeiros e pessoais poderiam ter motivado Mark a cometer os crimes. Além disso, durante os interrogatórios, Mark exibiu comportamentos contraditórios. Ele se mostrava extremamente emocional em alguns momentos, mas, em outros, parecia desprovido de qualquer reação, como se não estivesse se importando com o que havia acontecido. A polícia também percebeu que ele evitava responder diretamente a perguntas específicas sobre sua agenda e atividades na noite do crime, o que aumentou ainda mais as suspeitas. Outro elemento crucial no caso foi o depoimento de uma vizinha, Margaret Dance, que relatou ter visto um homem corpulento, usando uma peruca loira, correndo próximo à casa dos Lund na noite do crime, por volta das 19h15. Embora ela não pudesse identificar com certeza o rosto do homem, sua descrição correspondia ao físico de Mark. Além disso, ela afirmou que ele parecia estar usando algum tipo de macacão ou roupa protetora, o que reforçou a teoria de que Mark poderia ter tomado medidas para evitar deixar evidências visíveis em seu corpo ou roupas. Esse depoimento, combinado com a evidência da camisa e as inconsistências no comportamento de Mark, começou a formar um quadro mais concreto contra ele. A análise das movimentações de Mark na noite do crime também trouxe novos elementos ao caso. Registros mostraram que ele abasteceu seu carro na tarde de 29 de agosto, mas, quando voltou para casa na manhã seguinte após o crime, o tanque estava quase vazio, algo que não fazia sentido, considerando a distância entre o motel onde estava hospedado e a cidade de Palmerston North. Os investigadores começaram a reconstruir uma possível rota que Mark poderia ter feito, sugerindo que ele dirigiu rapidamente até sua casa, cometeu os assassinatos, encenou a cena do crime, quebrando uma janela e removendo a caixa de joias, e voltou ao motel em tempo para ligar para um parceiro comercial às 20h28, criando assim um álibi. À medida que as evidências se acumulavam, a polícia começou a construir um caso sólido contra Mark Lund. Embora ele continuasse a negar qualquer envolvimento, alegando que suas ações na noite do crime estavam relacionadas apenas ao trabalho. A prisão de Mark Lund ocorreu em fevereiro de 2001, cerca de 6 meses após os crimes. Durante este período, a polícia acumulou uma série de evidências circunstanciais que apontavam para ele como principal suspeito. Entre elas, o item mais incriminador era uma camisa de polo encontrada em sua posse, que, como dito anteriormente, continha vestígios microscópicos de tecido cerebral de Christine. Nos últimos anos antes do crime, ele começou a demonstrar sinais de estresse extremo, agravados pelas crescentes dificuldades financeiras. Seu hábito de consumir álcool como forma de aliviar a pressão financeira e familiar contribuiu para uma imagem ambígua de sua personalidade. Para alguns, ele era um homem em desespero. Para outros, alguém que gradualmente perdia o controle sobre sua vida. Mark foi formalmente acusado de homicídio duplo, e a promotoria apresentou sua teoria de que ele teria retornado secretamente de sua viagem de negócios, cometido os assassinatos e retornado ao motel rapidamente. A acusação alegava que o motivo seria financeiro. Mark estava em dívidas profundas, e Christine havia recentemente aumentado o valor de sua apólice de seguro de vida. O julgamento de Mark Lund começou em fevereiro de 2002 e durou 5 semanas. Durante o processo, a acusação usou como principal prova científica os vestígios de tecido cerebral encontrados em sua camisa. A análise, conduzida por um patologista do Texas, foi apresentada como conclusiva, afirmando que os fragmentos eram, de fato, tecido cerebral humano.
A evidência do tecido cerebral encontrada na camisa de Mark Lund foi um dos pontos mais controversos do caso. O método utilizado para identificar o tecido, conhecido como imunohistoquímica, era considerado experimental na época, sendo raramente utilizado em investigações criminais. Especialistas apontaram que o tecido pode ter sofrido degradação ao longo do tempo, o que comprometeria os resultados. Além disso, a defesa argumentou que os fragmentos poderiam ter sido transferidos acidentalmente durante a manipulação da peça pela polícia. A defesa, por outro lado, argumentou que era impossível para Mark ter cometido o crime no curto período de tempo disponível. Eles também questionaram a confiabilidade da prova científica, alegando que o método usado para identificar os vestígios na camisa era experimental e não deveria ter sido aceito como evidência. Apesar dessas alegações, o júri considerou Mark culpado, e ele foi condenado à prisão perpétua, com uma pena mínima de 17 anos antes de se tornar elegível para a liberdade condicional. Após sua condenação, Mark recorreu da decisão, alegando que a acusação se baseou em provas científicas não confiáveis e em uma linha do tempo impossível. A apelação inicial foi negada, mas em 2013, o Conselho Privado em Londres anulou a condenação, citando preocupações sobre a validade das provas apresentadas no julgamento. Isso levou a um novo julgamento, realizado em 2015. No segundo julgamento, a promotoria ajustou sua teoria, alegando agora que os assassinatos ocorreram nas primeiras horas da manhã de 30 de agosto, após Mark ter deixado o motel onde estava hospedado. A defesa, por sua vez, apresentou novas evidências que levantaram suspeitas sobre o irmão de Christine, Glenn Vergerie, que foi quem encontrou os corpos. Vestígios de sangue encontrados em sua casa e carro, além de um arranhão em seu rosto, foram apresentados como possíveis indicações de seu envolvimento nos crimes. No entanto, a acusação conseguiu convencer o júri de que as evidências contra Mark ainda eram mais fortes do que as contra Glenn. Após 15 horas de deliberação, o júri novamente considerou Mark Lund culpado, e sua sentença de prisão perpétua foi reafirmada. Dessa vez, o veredicto incluiu uma pena mínima de 20 anos antes da possibilidade de liberdade condicional. Após ter cumprido 20 anos de prisão, o período mínimo exigido para se tornar elegível à liberdade condicional, Mark Lund submeteu sua primeira solicitação em agosto de 2022. No entanto, a Comissão de Libertação Condicional rejeitou seu pedido. Um dos principais motivos foi sua contínua alegação de inocência, o que significava que ele não havia elaborado um plano de reintegração ou abordado possíveis gatilhos que poderiam levá-lo a cometer novos crimes. A comissão apontou também que, enquanto ele não assumisse responsabilidade pelos crimes, continuaria sendo considerado um risco para a sociedade. Em maio de 2023, Mark apresentou uma segunda solicitação de liberdade condicional. Mais uma vez, ela foi negada, exatamente pelos mesmos motivos que sua primeira tentativa. Durante essa avaliação, Mark declarou que jamais confessaria crimes que não cometeu, afirmando que preferia morrer na prisão a admitir algo que, segundo ele, nunca fez. Com as recusas, Mark continuou a frequentar tratamentos para seu problema de dependência alcoólica, uma das condições necessárias para futuras análises de sua elegibilidade. Ele terá direito a uma nova audiência de liberdade condicional dentro de um período de aproximadamente 2 anos, possivelmente em 2025, caso continue demonstrando progresso em relação às condições impostas pela comissão. A recusa de sua liberdade condicional reacendeu debates públicos sobre sua culpa ou inocência. Enquanto muitos acreditam que as evidências contra ele são conclusivas, outros ainda questionam a validade dos métodos utilizados para condená-lo, bem como a possibilidade de erros judiciais no caso.